Em um mundo onde a sociedade é moldada por superpoderes, Yeshuan, um jovem que enxerga todas as pessoas como porcos ambulantes, se depara com a bizarra realidade de seu próprio poder. Sim, isso mesmo, porcos. Diagnosticado como um lunático por médicos e humilhado por sua ex-namorada, que o vê como um peso morto, ele descobre que sua maldição é, na verdade, uma dádiva divina. Agora, com a profissão de açougueiro de porcos nível Deus, ele está pronto para transformar sua doença mental em uma arma letal e mostrar a todos que o lixo inútil pode ser o maior predador que eles jamais verão. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade aqui do canal, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal e dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá simplesmente fantástica. Numa manhã ensolarada em um grande hospital da Terra, no departamento de neurologia, uma jovem médica encarava o paciente à sua frente e perguntou, como se quisesse confirmar: "Você disse que todos que vê parecem porcos?" Yeshuan permaneceu em silêncio, não negou, nem ofereceu explicações, mas seu silêncio bastou para a médica. O rosto dela corou levemente. Ela se aproximou, inclinou a cabeça e perguntou: "Você está brincando comigo, moleque? Está dizendo que eu também pareço um porco para você?" Yeshuan ergueu calmamente os olhos e assentiu com a mesma expressão serena, confirmando que era verdade. Aquele belo rosto, em seus olhos, não passava de um reluzente porco cor-de-rosa. A médica simplesmente congelou, sem jeito e um pouco constrangida, murmurando que era a primeira vez que ouvia falar de um caso assim. Seus olhos brilharam, como se tivesse tido uma ideia. Achava Yeshun incrivelmente bonito e era uma pena que tivesse aquela condição bizarra. Respirando fundo, ela abriu lentamente o zíper do jaleco branco, revelando aquilo que todos aqui queremos ver, mas que o maldito YouTube não deixa. Insistiu que não era sedução, mas um exame médico. Primeiro, tinha que verificar se o hardware do garoto ainda estava funcionando normalmente. Alguém aí sabe onde que fica esse consultório? Eu acho que também tô precisando ser examinado. Sorrindo, ela perguntou o que ele achava que estava vendo e declarou com confiança: "Sou tão atraente que mesmo alguém mentalmente instável não iria me ver como um porco." Aos olhos de Yeshuan, porém, aqueles dois montes sedutores em seu peito eram duas cabeças de porco. Estranhamente, até sorriam para ele. Apesar do choque em seu olhar, Yeshuan manteve-se calma e confirmou mais uma vez que, em sua mente, eram mesmo duas cabeças de porco. Uma pergunta desesperada ecoou: "Como diabos eu deveria me sentir excitado por duas cabeças de porco?" A médica engasgou, cobriu rapidamente os peitos e recuou alguns passos, gritando: "Seu lunático!" Depois de alguns instantes, a atmosfera constrangedora começou a se dissipar. A médica apontou para um modelo de coluna sobre a mesa e começou a analisar. Sua coluna realmente está com sérios problemas. Veja, essa parte é totalmente diferente da de uma pessoa normal. Há até algumas deformações pressionando seus nervos, afetando seriamente seu córtex visual e a função cerebral. Provavelmente é essa a razão de você ver todos como porcos. Yeshuan apenas assentiu, já que não esperava mais por diagnósticos vazios. O que ele queria era uma cura, mas em resposta à sua esperança silenciosa, só recebeu um suspiro. A médica admitiu, impotente, que a única solução seria ajustar sua coluna e cérebro, mas a taxa de sucesso era extremamente baixa. Se falhasse, ele poderia ficar paralisado do pescoço para baixo pelo resto da vida. Ao ouvir isso, Yeshuan apenas deu um leve aceno de cabeça, como se estivesse ouvindo alguém falar sobre o clima. Então disse: "Doutora, terminou de falar? Posso ter minha coluna de volta agora?" A médica ficou paralisada por um momento, confusa. Não esperava que ele acreditasse que o modelo de coluna sobre a mesa fosse realmente dele. Caramba, tô começando a achar que esse cara tem a mente de um porco. Observando sua expressão séria, embora atônita, não pôde evitar sentir pena. Que desperdício! Um jovem tão bonito, mas completamente insano. A cena mudou para uma rua movimentada da cidade, dentro de um ônibus lotado. Yeshuan estava sonolento, segurando firmemente uma pasta grossa em seus braços. Embora o ônibus estivesse cheio, ninguém ousava tentar sentar-se ao lado dele, provavelmente por causa das grandes palavras escritas na pasta: transtorno mental grave. Desde a infância, Yeshuan via todos ao seu redor como porcos ambulantes. Talvez tivesse relação com o fato de seus pais serem açougueiros. Na verdade, isso não afetava muito sua vida diária, exceto em um ponto: escolher uma parceira. Hoje era um dia importante, o dia do despertar da profissão. Pessoas comuns podiam despertar como guerreiros, magos, curandeiros ou arqueiros, mas ele estava nervoso por causa de sua estranha condição. O que poderia se tornar? Yeshuan esperava que, depois da cerimônia, essa aflição simplesmente desaparecesse.
A cena cortou para a Academia Qinsheng, onde a cerimônia de despertar de profissões era realizada há milhares de anos. Yixuan misturou-se à multidão ao atravessar os portões da academia. Suspirou enquanto caminhava, preocupado de que sua condição pudesse afetar o processo de despertar. Se isso acontecesse, não sabia o que o futuro lhe reservava. Foi então que uma voz alegre o chamou, quebrando seus pensamentos. Yixuan, você finalmente chegou. Se demorasse mais um pouco, juro que te mataria. Antes que pudesse reagir, uma linda garota surgiu ao seu lado e deu-lhe um tapinha brincalhão no braço. Mas em seus olhos, a delicada mão dela não passava de um troço gordo de porco batendo nele. Yixuan estremeceu e se virou para olhar, e como sempre, não havia nenhuma beleza deslumbrante à sua frente. Apenas uma porca gorda e feia sorrindo para ele. Que isso, não precisa humilhar também. Ao ver sua expressão, a garota ficou furiosa e envergonhada ao mesmo tempo. Fez bico e disse, por que você sempre me olha desse jeito? Yixuan permaneceu em silêncio, não sabia como responder, não fazia ideia de como ela realmente era, só sabia que se sentia sufocado ao ser abraçado por um porco tão feio. Outra garota próxima provocou, Xulinxuan, agarrada a Yexun novamente? Vocês dois ficam agarrados como um casal todos os dias, é exaustivo. Eu acho que alguém tá com ciúme, hein? Outra pessoa completou, eles são amigos de infância. Quem sabe, talvez depois de hoje, se casem e tenham vários filhos. A provocação fez Xulinxuan corar intensamente. Ela lhes disse para pararem de falar bobagem. Puxou Yixuan para seguir rapidamente em frente. O corpo inteiro de Yixuan estava coberto de suor, e tudo o que ele via era um porco de rosto vermelho, feliz, tagarelando ao seu lado. Dentro dele, um sentimento estranho e indescritível começou a surgir. A cena mudou novamente, agora para dentro da Academia Qinsheng. Filas de estudantes estavam alinhados de acordo com seus números de identificação, todos tensos enquanto aguardavam sua vez. A voz do instrutor ecoou, firme e imponente. A cerimônia de despertar está prestes a começar. Agora é hora de mostrar os resultados de todos os anos de trabalho árduo, força, agilidade e poder espiritual. Esses 3 atributos centrais determinariam qual profissão cada um despertaria. Quanto maiores os atributos, maior a chance de despertar uma classe poderosa. O diretor pediu aos estudantes que concentrassem toda a sua energia mental e dessem o seu máximo. A profissão que despertassem naquele dia moldaria todo o seu futuro. Se conseguissem despertar uma classe de combate de alto nível, seria como desafiar o próprio destino, tornando-se uma lenda, um símbolo de glória admirado por todos. E claro, tal feito traria honra sem fim para a academia. O ar no salão parecia pesado. Cada estudante carregava uma mistura de esperança e ansiedade ao se aproximar lentamente da pedra do despertar, colocada no centro do salão. Após o sinal, o primeiro estudante avançou e colocou a mão sobre a pedra. Ela brilhou, mas mostrou um resultado decepcionante. Classe de suporte, soldador intermediário. O estudante ficou boquiaberto, completamente atônito. Ninguém esperava um resultado assim, até mesmo o diretor ao lado balançou a cabeça em silêncio. O segundo estudante, classe de suporte, pedreiro avançado. O terceiro, classe de suporte, engenheiro de baixo nível. A multidão começou a murmurar. Nenhum dos 3 primeiros havia despertado uma profissão de combate. A atmosfera ficou tensa. O quarto estudante caminhou para frente, tremendo levemente, cada passo mais pesado que o anterior. Apesar da hesitação, colocou a mão na pedra, mas desta vez foi completamente diferente. A pedra brilhou com intensa luz, um fraco brilho dourado se espalhou, e após alguns segundos de silêncio, o resultado apareceu. Tipo de combate, dançarino da lâmina sem sombra, classe rara. O salão inteiro ficou em silêncio por um instante, depois explodiu em aplausos. Meu Deus, uma classe rara! É a primeira vez que vejo alguém despertar como dançarino da lâmina sem sombra. Ele é realmente sortudo. O diretor avançou imediatamente, sorrindo radiante. Estudante, qual é o seu nome? O garoto, que havia acabado de despertar a profissão rara, respondeu respeitosamente, agora cheio de confiança, bem diferente do nervosismo anterior. Diretor, meu nome é Liu Jinlong. Ignorando o tom orgulhoso do garoto, o diretor o elogiou. É um ótimo nome, vá para casa e descanse. Mais tarde, visitarei pessoalmente sua família para discutir seus planos de vida. Liu Jinlong saiu do altar radiante de orgulho. Naquele momento, sabia que seu destino havia virado uma nova página. A multidão continuava aplaudindo. Irmão Long é incrível! A cerimônia prosseguia em clima de entusiasmo. Então o diretor olhou para a lista e chamou em voz alta. Próximo, Yixuan. Todos os olhares se voltaram para Yixuan. Sob a luz do sol, ele caminhou devagar e firme em direção à pedra. Xulinxuan corou e olhou para ele com olhos esperançosos, murmurando baixinho. Irmão Yixuan, você consegue! Como se despejasse toda a sua coragem e esperança naquele sussurro. Um dos professores, ao lado do altar cerimonial, observava as costas de Yixuan com expressão preocupada. Sabia um pouco sobre o garoto. Em sua visão, Yixuan era mentalmente estranho, mas seus atributos contavam outra história. Enquanto a maioria das pessoas tinha no total cerca de 3 pontos de força, agilidade e espírito, Yixuan possuía 10 pontos, mais do que o triplo da média.
O diretor secretamente orava por um milagre. Yixuan avançou e colocou calmamente a mão sobre a pedra do despertar. De repente, uma luz brilhante explodiu, seguida por um redemoinho furioso que fez o cabelo de todos voar para trás. A multidão instintivamente recuou, os olhos do diretor se arregalaram de choque e ele gritou: "Aquela cor, roxo dourado, isso é..." Naquele instante, o texto apareceu na pedra: "Profissão de classe divina, açougueiro de porcos, nível Deus." Yixuan ficou atônito, arregalou os olhos para as palavras: "Açougueiro de porcos." O diretor, que ainda estava empolgado, congelou no lugar. Por quê? Por que uma ironia tão cruel? O título completo na pedra brilhava em vermelho: "Classe de suporte, açougueiro de porcos, nível Deus." Por um momento, o salão ficou em silêncio absoluto, até que uma explosão de gargalhadas ecoou. "Nível Deus? Açougueiro de porcos? Isso só pode ser um erro, uma profissão divina e é pra abater porcos? Ridículo! Que tipo de classe divina é essa? Que trabalho idiota! Nem dá pra saber se esse cara é sortudo ou amaldiçoado." O rosto do diretor escureceu, tomado pelo arrependimento. "Só pode ser uma piada do céu comigo. Em todos os meus anos como diretor, depois de tanto esforço, finalmente testemunho alguém despertar uma profissão de nível divino, e acaba sendo como açougueiro de porcos, a profissão mais inútil que existe. Se ao menos tivesse despertado como ferreiro, mestre de poções ou curandeiro, eu poderia me orgulhar." Mas isso, quanto maior a esperança, mais profunda a decepção. Com um suspiro pesado, o diretor disse a Yixuan para descer da plataforma. Naquele exato momento, um brilho surgiu nos olhos de Yixuan. À sua frente, uma interface do sistema apareceu, exibindo informações detalhadas. Sistema de profissão ativado. Nome: Yixuan. Rank: Aprendiz. Nível: 1. Atributos: Força 5, Agilidade 3, Espírito 2. Talentos na profissão: Pequeno Diamante. Nêmesis da raça suína. Causa 50% a mais de dano contra inimigos do tipo porco. Ganha 1% de crescimento de talento a cada porco morto. Recebe 50% a menos de dano de ataques de porcos. Lâmina do Deus Açougueiro. Escolha uma arma para designar como sua faca de açougueiro. Cada porco morto com essa arma concede 0,1 ponto de atributo livre. Habilidades da profissão: Pequeno Diamante. Carnificina da Sombra de Sangue. Nível 1. Emite intenção assassina, fazendo porcos entrarem em estado de fúria por 1 segundo. Yixuan congelou por alguns segundos e começou a tremer levemente. Leu cada linha com atenção e quando chegou a frase "causa 50% a mais de dano contra porcos", ele não pôde evitar sorrir pela primeira vez em sua vida. Sua condição bizarra, na verdade, parecia uma bênção. Ele olhou para a multidão ao seu redor e, como sempre, em seus olhos todos eram porcos. Porcos por toda parte. No momento em que Yixuan desceu do altar, todo tipo de expressão complicada foi lançada sobre ele. Choque, desdém, zombaria, arrependimento, junto com um turbilhão de sussurros. Ele havia despertado uma profissão de nível Deus, mas acabou sendo um açougueiro de porcos. O impacto foi como cair do céu direto no inferno. Se Yixuan tivesse despertado uma profissão de combate nível Deus, as melhores escolas teriam disputado para recrutá-lo, investindo todos os recursos possíveis em seu potencial. Li Jinlong balançou a cabeça em tom de zombaria, seus olhos cheios de satisfação. Haha, eu realmente achei que a nossa escola Qinsheng finalmente tinha produzido um dragão, mas acabou sendo apenas um açougueiro de porcos. Exatamente, alguém respondeu. Tanto alvoroço pra quê? Só pra uma profissão de açougueiro. E isso é hilário. Ao ouvir Li Jinlong, os estudantes ao redor se apressaram em bajulá-lo. Um trabalho lixo desses? De que adianta ser nível Deus? Não é tão útil quanto um alquimista de alto nível. Irmão Liu Jinlong, a escola Qinsheng só tem um verdadeiro dragão, e esse é você. Não tem problema, o despertar de Yixun como açougueiro de porcos nível Deus só mostra que ele está continuando o legado do pai. O tio Yi com certeza ficará orgulhoso. Meu pai também vai ficar feliz. Em meio a toda essa zombaria, apenas Shu Lingxuan deu um passo à frente. Ela se pôs na ponta dos pés e deu um leve tapinha na cabeça de Yixuan. Ele apenas assentiu calmamente. Obrigado. Yixuan e Shu Lingxuan eram vizinhos. Seus pais eram trabalhadores comuns e, desde pequenos, as famílias falavam em casá-los no futuro. Infelizmente, aos olhos de Yixuan, Shu Lingxuan sempre fora como uma porca cor-de-rosa gordinha. Apaixonar-se por um porco era simplesmente difícil demais. Ainda assim, ao ver a cena entre os dois, os estudantes ao redor ficaram verdes de inveja. Achavam que Yixuan era incrivelmente sortudo por ter uma namorada tão bonita. Nesse momento, o diretor chamou o próximo nome para ser testado. Coincidentemente, era Shu Lingxuan. Ela mostrou a língua de forma brincalhona e correu até o altar para despertar. É a minha vez agora. Yixuan, será que vou herdar a profissão de costureira da mamãe ou a de fabricante de bebidas do papai? Mas não importa qual profissão desperte, sempre ficarei ao seu lado.
Ao ouvir essas palavras, Yixuan regalou os olhos em choque. Ele conseguia sentir a profundidade dos sentimentos de Shu Lingxuan por ele, e esperou ansiosamente para ver qual profissão ela despertaria. Mais cedo, o despertar de Yixuan como açougueiro dos porcos nível Deus já havia atraído toda a atenção para ele. A multidão estava agitada, ninguém prestava atenção na próxima candidata. Mas no exato momento em que Shu Lingxuan colocou a mão sobre a pedra do despertar, algo estranho aconteceu. Um espesso pilar de luz negra surgiu da pedra, disparando direto para o céu. Seu brilho refletiu nos olhos de todos os presentes, tornando suas expressões sombrias como tinta. O pátio da escola, que momentos antes estava cheio de barulho, caiu em um silêncio mortal. Todos ficaram paralisados em choque, boquiabertos, e encarando o imenso pilar negro. Só quando um grito aterrorizante rompeu o silêncio, a multidão despertou. Classe lendária! Alguém despertou uma classe lendária! Todos os olhares se voltaram para a esbelta figura sob a estranha luz negra. Shu Lingxuan, já incrivelmente bonita, agora parecia uma deusa saindo de uma pintura antiga, envolta pela escuridão majestosa. Uma aura misteriosa cobria sua figura sobre o altar. Palavras brilhantes apareceram. Classe de combate, rank lendário, imortal da espada da alma gélida. O olhar do diretor, Jin Ming, se fixou intensamente no pilar negro flamejante no céu. Uma classe de combate lendária? Como isso é possível? Os dois pais dela eram apenas de classes de estilo de vida. E isso é uma mutação. O rosto de Jin Ming se ruborizou de excitação. Ele correu até Shu Lingxuan, sorrindo radiante. Não se preocupe, o que precisar, basta dizer. A escola Qinshen lhe dará todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Mas Shu Lingxuan não parecia feliz. Ela agradeceu de forma breve e fria ao professor e desceu lentamente do altar. A multidão começou a cochichar em tons baixos. Um é açougueiro de porcos nível Deus, e a outra é uma espadachim imortal lendária. Vocês acham que Shu Lingxuan ainda vai ficar agarrada ao Yixuan como antes? Precisa perguntar? Shu Lingxuan é um gênio e Yixuan não é nada. Se ele tiver bom senso, vai se afastar em silêncio. Todo mundo sabe, a partir de agora, os caminhos deles se separarão em breve. Parabéns, Shu Lingxuan, disse Yixuan, aplaudindo. Sua expressão era gentil, seu sorriso sincero. Eu realmente lhe desejo o melhor. Mas nos olhos de Shu Lingxuan, uma emoção complexa cintilava. Vaga, confusa, até dolorosa. Então seu tom mudou. Yixuan, admito que houve alguns mal-entendidos entre nós, mas agora nada disso importa mais. Já não pertencemos ao mesmo mundo. Os olhos de Yixuan se arregalaram de incredulidade. Não esperava que a garota mudasse tão drasticamente. Todos os presentes se voltaram para ele, seus rostos carregados de sorrisos zombeteiros. Ela havia acabado de despertar uma profissão lendária e imediatamente anunciou que estavam rompendo os laços. Tudo bem, respondeu Yixuan calmamente, como se nada tivesse acontecido. Mas para os outros, e especialmente para Shu Lingxuan, sua calma parecia apenas uma máscara para esconder o orgulho ferido. Sei que isso deve ser um choque para você. Não tente fingir ser forte. Você realmente acha que um açougueiro tem futuro? Por favor, não me culpe. Caramba, que pé na bunda foi esse? Sua voz embargou. Seu olhar para Yixuan estava atingido de piedade. Se não tiver objeções, então vamos encerrar isso por aqui. Espero que não me incomode mais. Yixuan franziu levemente a testa. Um porco tagarelando na minha frente, achando-se nobre e ainda me dizendo para não perturbá-lo? Vá se lascar. Para Yixuan, cortar laços com um porco não era motivo para lamentar. Pelo contrário, sentiu-se aliviado por se livrar dela. Se não há mais nada, estarei indo. Essa reação pegou Shu Lingxuan totalmente desprevenida. Liu Jinlong avançou, os olhos ardendo ao olhar para ela. Lingxuan, quer que eu dê uma lição nesse cara? Mostrar a ele qual é o lugar dele? Ao ver que Shu Lingxuan nem se deu ao trabalho de responder, Liu Jinlong se sentiu humilhado, virou-se e descontou sua frustração em Yixuan. Ei, seu maldito açougueiro, vem aqui! Naquele momento, Yixuan estava imerso em pensamentos, se perguntando onde poderia encontrar um porco para abater e subir de nível. Nem percebeu o grito, ignorando-o completamente. O rosto de Liu Jinlong escureceu de fúria. Um simples açougueiro ousava ignorar alguém com uma classe rara de combate como ele. Já irritado desde antes, quando Yixuan havia roubado os holofotes, Liu Jinlong finalmente explodiu. Estou falando com você, está surdo? Ele avançou e agarrou Yixuan pelo braço. Yixuan olhou para ele, indiferente, sem dizer nada. Seus olhos calmos percorreram o rosto carnudo de Liu Jinlong sem emoção alguma. Foi aquele olhar, o tipo de olhar que fez Liu Jinlong sentir como se estivesse sendo observado por um predador natural. Um arrepio percorreu seu corpo. Instintivamente, recuou vários passos até tropeçar e cair pesadamente no chão. Seu rosto congelou em incredulidade. O quê? O que foi isso? Apenas um olhar e fizeram-se sentir como um porco amarrado no cepo, esperando ser abatido. Ao verem o medo de Liu Jinlong, os estudantes caíram em gargalhadas zombeteiras. Alguém correu para ajudá-lo, perguntando preocupado: "Você está bem? O que aconteceu?" Humilhado e cercado de risos, Liu Jinlong ficou vermelho de raiva. Seu corpo tremia de fúria. "Lixo inútil! Como ousa me encarar desse jeito? Você não passa de um maldito açougueiro. Quem diabos pensa que é?" Cego de ódio, não se conteve mais. Liu Jinlong lançou um soco direto contra o rosto de Yixuan.
Como um guerreiro da lâmina sombria, mesmo sem arma, seu golpe carregava a nitidez de uma lâmina e uma força física aumentada. Esse era o poder assustador de uma profissão de combate. Mas Yichuan não recuou, em vez disso, devolveu o soco. Seus atributos básicos já eram incrivelmente altos, e somados à habilidade de ser o inimigo natural da raça suína, seu poder recebia um enorme impulso, enquanto o do seu adversário era reduzido pela metade. Os punhos colidiram. Um som nítido de osso se partindo ecoou. O rosto de Liu Junlong congelou no mesmo instante. Ele gritou e cambaleou para trás, agarrando a mão, que agora estava torcida de forma grotesca. A multidão ficou atônita. Silêncio absoluto tomou conta do local. Ninguém imaginava que algo assim poderia acontecer. Impossível, você é só um açougueiro. Liu Junlong gaguejou, apavorado. Nesse mundo, não importa o quanto uma classe de estilo de vida fosse forte, ainda era considerada formiga diante de uma classe de combate. E ainda assim, um açougueiro acaba de quebrar a sua mão. Yichuan respondeu calmamente: sou um açougueiro. É natural que eu tenha um pouco de força nos braços. Então seus olhos se estreitaram levemente. Mas você não conseguiu nem vencer alguém como eu. Então, o que isso faz de você? Os estudantes ficaram completamente chocados com o que presenciaram. Não podiam deixar de se perguntar o que havia acabado de acontecer ao verem o braço retorcido de Liu Jinlong depois de enfrentar Yichuan. Liu Jinlong estava à beira da loucura, furioso e aterrorizado. Jamais esperava ter o braço quebrado por um açougueiro. Yichuan, eu vou tirar sua vida por isso. Logo depois, uma lâmina espiritual surgiu em sua mão. Um sabre condensado de energia espiritual, como a própria sombra da morte. Essa era a habilidade característica da classe guerreiro da lâmina sombria, manifestar armas através da energia. A multidão recuou imediatamente, em pânico. Yichuan está acabado de vez. Por que foi discutir com um guerreiro? Devia apenas ter baixado a cabeça e pedido desculpas. Essa é uma classe de combate rara, poderosa demais. Se tivesse se rendido desde o começo, nada disso teria acontecido. Liu Jinlong apontou sua arma para Yichuan, cheio de confiança. Gabou-se de que seu sabre era afiado o suficiente para cortar o braço como se fosse macarrão. Disse que se Yichuan se ajoelhasse e pedisse desculpas, talvez considerasse deixá-lo viver. Caso contrário, jurava destruí-lo ali mesmo. Segurando o sabre ilusório com força, preparou-se para investir, disposto a arriscar tudo. Seu orgulho não lhe permitia suportar tamanha humilhação diante de tantas pessoas. Mas antes que pudesse se mover, flocos de neve começaram a cair do céu. A neve, como se tivesse vida própria, grudou em Liu Junlong, congelando-o no lugar. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma intenção de espada avassaladora travar sobre ele como um predador letal, forçando-se a virar a cabeça. Gritou furioso: Lin Xuan, por que está ajudando ele? Enfrentar uma classe lendária de combate como a dela era impossível. Ele sabia muito bem que não tinha chance alguma. Lin Xuan respondeu friamente: deixe-o em paz. Flocos de neve giravam ao seu redor sem parar, tornando o ar tão frio que parecia congelar. A atmosfera gelada fazia parecer absolutamente aterradora. Disse a ambos para pararem. Não queria que brigassem por causa dela, falando como se fosse alguém digna de ser disputada. Ela caminhou lentamente até Yichuan com uma expressão orgulhosa. Yichuan, como pode ver, já não pertencemos ao mesmo mundo. Esta é a última vez que vou ajudá-lo. Considere isso uma despedida ao passado. As palavras dela apenas entediaram Yichuan. Ele se perguntou por que aquele porco feio era tão confiante. Lin Xuan então aconselhou Yichuan a deixar a academia o quanto antes. Se Liu Junlong voltar para se vingar, não vou ajudá-lo da próxima vez. Yichuan bocejou e virou-se para sair. Se já terminou, estou indo. Para quem assistia, suas costas ao se afastar pareciam carregadas de solidão. Alguns perceberam que ele não parecia se importar nem um pouco por ter sido abandonado por Lin Xuan, mas outros pensaram que ele apenas fingia ser forte e escondendo sua insegurança pelo abismo que havia crescido entre eles. No caminho de volta para casa, Yichuan andava sozinho pela rua em silêncio, perdido em pensamentos sobre o sistema que havia acabado de obter e como poderia subir de nível o mais rápido possível. Ao virar uma esquina, ouviu um latido repentino. Um cachorro cinzento e desgrenhado, solto da coleira, mostrou seus dentes e bloqueou seu caminho. Atrás do animal, a dona não demonstrava a intenção de contê-lo. Pelo contrário, a mulher até sorriu. Os latidos altos faziam os ouvidos de Yichuan doerem. Aos seus olhos, havia um porco de 4 patas e um porco de 2 patas à sua frente, ambos encarando-o com o mesmo olhar desagradável e hostil. Tentando manter a calma, Yichuan falou educadamente: Senhora, poderia puxar seu cachorro, por favor? Ele está bloqueando meu caminho. A mulher gritou em seu rosto: Esta é sua rua particular ou o quê? Os jovens de hoje em dia não têm amor nenhum pelos animais. Você é grande e forte. Por que está implicando com um cachorrinho? O que um cachorro entende? Não é como se ele tivesse te mordido. Você não tem educação? Yichuan suspirou. Estava exausto demais para discutir e naquele momento tinha outra coisa que queria testar. Caminhou diretamente até o porco de 4 patas e lançou uma sequência de chutes, mandando o cachorro direto para o além. O ataque repentino deixou a mulher paralisada de medo, só conseguindo soltar gritos incompreensíveis. Tremendo, ela tropeçou até o corpo sem vida do cão e chorou. Filho, não assuste a mamãe assim.
No exato momento em que o cachorro morreu, Yixuan recebeu uma notificação do sistema. Açougueiro Yixuan matou um membro da raça suína, mais 0,1% de XP. Dano bônus contra a raça suína aumentado em mais 1. Exatamente como esperava, Yixuan não pôde conter a empolgação. Sua doença mental havia se tornado a base de seu poder, pois para ele, tudo parecia um porco. Sua habilidade Nêmesis dos suínos era eficaz contra todas as criaturas vivas, nem mesmo os cães estavam isentos. Neste momento, a mulher saiu do choque. Enfurecida, correu em direção a Yixuan gritando: "Seu desgraçado, como ousa matar meu filho e está abusando de uma idosa? Agora vou lutar até a morte com você." Yixuan permaneceu calmo, tirou um documento médico do bolso e declarou: "Eu sou doente mental." A mulher congelou ao ver o prontuário oficial. Sua visão escureceu. Ao notar a reação dela, Yixuan sabia que o problema estava resolvido. Perguntou: "Ainda tem algo a dizer? Se não, vou embora." A mulher permaneceu imóvel, como se tivesse virado pedra. Nunca imaginou se deparar com um lunático. Se ele de repente perdesse o controle e a esquartejasse também, ela morreria em vão. Sua atitude mudou instantaneamente. Um sorriso alegre surgiu em seu rosto e ela garantiu que estava tudo bem. Até recomendou que Yixuan cuidasse da saúde. Yixuan guardou o documento e seguiu para casa. Ao chegar, contou aos pais sobre a profissão lendária de açougueiro que havia acabado de obter. No entanto, Wu Jinsu e Ye Qian não pareceram surpresos nem decepcionados. Receberam a notícia com sorrisos satisfeitos. Ye Qian achou ótimo que Yixuan pudesse assumir o negócio da família. Disse que era muito melhor do que passar os dias lutando contra monstros. Chegou até a decidir levá-lo ao matadouro no dia seguinte para se familiarizar com o trabalho. Ele acreditava firmemente que Yixuan se tornaria o açougueiro mais temido de toda a humanidade, alguém cujo nome faria porcos do mundo inteiro tremerem de terror. Depois de conversar com os pais, Yixuan decidiu dormir cedo naquela noite para se preparar para a visita ao matadouro no dia seguinte. Cada vez que mata um porco, meu dano aumenta em 1%. Mas do lado de fora da janela de seu quarto, uma figura vestida de preto apareceu. E Qian percebeu a presença imediatamente. E em tom sério, disse: "Você mesmo viu, meu filho é apenas um açougueiro comum. Pare de interferir em nossas vidas." O homem de preto respondeu irritado: "Um açougueiro de classe lendária, você acha isso comum? Inacreditável. E Qian, seu filho, acabou virando um açougueiro. Tem certeza de que ele é mesmo seu filho biológico? Quer que façamos um teste de DNA?" Provocado dessa forma, uma aura assassina gelada explodiu do corpo de Ye Qian, densa e avassaladora. "Já disse para parar de nos incomodar. Se continuar me pressionando, não me culpe por ser rude." O homem soltou uma risada estranha e arrepiante. "Relaxe, só estou brincando. Se seu filho for realmente apenas um açougueiro, a organização não vai mais importuná-los." Dizendo isso, desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, Yixuan foi com o pai ao matadouro onde ele trabalha por muitos anos. Assim que entraram, um forte fedor de sangue misturado a fezes de porco encheu o ar. E Qian parecia se divertir com os olhares surpresos dos outros trabalhadores enquanto levava o filho até sua própria área de trabalho. Lá havia um conjunto de facas especiais, usadas exclusivamente para bater porcos. Ele acreditava firmemente que um grande açougueiro devia ter uma lâmina excelente. Ofereceu a Yixuan a chance de escolher qualquer faca que quisesse do conjunto. Yixuan caminhou até o suporte e pegou uma faca grossa e pesada. No instante em que a segurou, sentiu seu peso incrível, tanto que até o lado cego poderia esmagar um crânio humano. Então, o sistema enviou uma notificação: faca de açougueiro especializada selecionada. Efeito da lâmina abatedora divina ativado. Cada porco morto com esta lâmina considerará 0,13 pontos de atributo. Naquele momento, o olhar de Ye Qian se voltou para um porco pendurado de cabeça para baixo no transporte automático. Ele se debatia, soltando grunhidos furiosos. Ye Qian explicou que a primeira coisa que um açougueiro precisava era aprender como usar a faca corretamente. E instruiu Yixuan a tentar matar o porco com base em seus instintos, mirando no ponto fraco e finalizando com um único golpe. Yixuan caminhou lentamente até o animal, o coração tomado pela ansiedade, segurando firme a faca recém-selecionada. Seus olhos frios e sem emoção fixaram-se no alvo. Graças à força avassaladora, ergueu a lâmina e a desceu com força. O porco soltou um grito agonizante que ecoou por todo o matadouro. Sangue fresco jorrou como uma fonte, respingando pelo chão. 3 segundos depois, o pobre porco finalmente parou de respirar. O sistema exibiu imediatamente uma notificação. Deus abatedor de porcos, Yixuan abateu com sucesso um porco gordo. Experiência mais 1%. Dano contra o atributo suíno aumentou em 1%. Mais 0,1 ponto de atributo livre. Ye Qian caiu na risada. "Muito bem", disse, reconhecendo a força de Yixuan, mas observando com leve desapontamento que o golpe não tinha precisão suficiente, já que falhou em matar o porco instantaneamente. Lembrou o filho de mirar na artéria principal. Se a lâmina fosse rápida e implacável o bastante, o animal nem teria tempo de gritar. Yixuan apenas assentiu, mostrando que entendeu, embora seu rosto permanecesse praticamente inexpressivo. Vendo que o filho não parecia animado com o abate, Ye Qian o encorajou. "Sei que matar porcos repetidamente pode ser entediante, mas é deste ofício que tiramos nosso sustento." Antes que pudesse continuar, Yixuan interrompeu com um gesto.
apontando para o rebanho de porcos e pedindo permissão para abater o restante. Ao ver a iniciativa do filho, Yiqian sorriu orgulhoso. Esse é meu garoto, se quiser, pode até abater os porcos do tio Li, e os do tio Shen também. Assim começou a jornada de Xuan como açougueiro do matadouro. Ele repetiu o processo inúmeras vezes até ganhar habilidade. No início, precisava usar suas habilidades e vários golpes para finalizar o trabalho, mas conforme foi se aperfeiçoando, passou a conseguir abater um porco limpo em apenas 3 golpes. Às vezes, com sua mão dominante, bastava um só, mandando o animal embora sem sequer um guincho, exatamente como o pai. Com o tempo, as técnicas de Xuan melhoraram visivelmente. Ele já não precisava depender de nenhuma habilidade. A quantidade de golpes necessários continuava a diminuir, e claro, a cada porco morto, o sistema notificava. Deus abatedor de porcos e Xuan abateu com sucesso um porco gordo, experiência mais 1%. Dano contra a tribo suína aumentado em 1%, mais 0,1 ponto de atributo livre. Ao fim do dia, ele havia abatido um total de 49 porcos. Seu bônus de dano contra a tribo suína havia alcançado 100%, e seus 3 atributos principais haviam subido de 10 para 14,9. Se seus braços não estivessem tão doloridos a ponto de não conseguir mais levantá-los, teria continuado abatendo mais alguns. Os colegas de Yiqian estavam impressionados, ficaram chocados com a rapidez com que o filho dele aprendeu. Alguns até questionaram se Xuan era mesmo seu filho biológico. Afinal, em apenas um dia, ele havia alcançado o que levava uma semana inteira para eles. Orgulhoso com os elogios, Yiqian abriu um sorriso radiante. Não se surpreendam tanto. Meu filho é um açougueiro de nível Deus. Felizmente, a profissão de Xuan estava limitada a abater porcos. Do contrário, Yiqian acreditava de verdade que seu filho poderia se tornar um açougueiro tão aterrorizante que faria o mundo inteiro tremer diante dele. Naquele momento, Xuan ainda encarava atentamente a faca de açougueiro em sua mão. Um sentimento estranho surgiu dentro dele. Não sabia explicar porquê, mas matar porcos parecia incrivelmente relaxante e satisfatório, como se pudesse continuar fazendo isso para sempre sem se cansar. Ali mesmo, Xuan ganhou confiança absoluta. Mesmo que alguém tenha uma profissão de combate, talvez não consiga me vencer. Talvez fosse a hora de deixar o matadouro para uma pequena viagem. No dia seguinte, Xuan arrumou sua mochila e saiu de casa. Dentro dela estava sua faca de açougueiro, um pouco de comida, água e bebida. Abater porcos no matadouro era seguro, mas a eficiência era baixa demais. Esse mundo era habitado por inúmeras raças e infestado de monstros. A humanidade já não se dividia mais por fronteiras nacionais, mas sim pela Federação Humana, que possuía 9 zonas especiais. A cidade de Qinsheng, onde Xuan vivia, ficava na borda da Zona Especial 5. Assim que alguém deixava a área de influência do território humano, precisava enfrentar uma variedade de raças perigosas, muitas das quais viam os humanos como alimento. Contudo, para aqueles com profissão de combate, o mundo exterior era o melhor lugar para treinar e se fortalecer. Permanecer sempre em ambientes seguros significava nunca se tornar um verdadeiro guerreiro de elite. Antes de sair da cidade, Xuan passou por um simples procedimento de registro no portão. O guarda o lembrou. Como profissional da habilidade de vida, você só tem permissão para atuar em um raio de 1 km da cidade. Sair disso é extremamente perigoso. Entendido, respondeu Xuan, acenando obedientemente, antes de se virar e seguir adiante. Sua calma deixou o guarda levemente surpreso. O mundo lá fora não era nada parecido com a segurança da cidade. Selvagem, desolado, tomado por altas ervas que cresciam sem controle. Quanto mais Xuan avançava, mais silencioso tudo ficava, até restar apenas o som do vento passando por seus ouvidos. Ao entrar em um matagal denso, Xuan ficou em alerta. Teve a vaga sensação de que algo ou alguém o observava. Puxou a mochila para frente e colocou a mão sobre sua confiável faca de açougueiro. De repente, uma sombra negra saltou dos arbustos. Era uma criatura humanoide, com cerca de 1 metro de altura, pele verde, segurando uma pequena faca e gritando enquanto avançava contra Xuan. Ele o encarou e rapidamente identificou sua raça, um Goblin. Sem hesitar, Xuan ativou a habilidade Sombra de Sangue do Açougueiro. Uma onda de intenção assassina explodiu, fazendo o Goblin congelar de medo por um segundo inteiro. Nesse instante, Xuan aproveitou, avançou e desferiu um golpe de cima para baixo. O Goblin nem teve tempo de reagir antes de ser cortado ao meio, graças ao bônus de 100% de dano de habilidade Nêmesis dos Suínos. Eliminá-lo foi muito fácil. Uma notificação do sistema surgiu. Açougueiro Xuan abateu um porco especial usando a faca do açougueiro. Experiência mais 5%. Bônus de dano contra a tribo suína aumentado em 1%. Mais 0,1 ponto de atributo livre. Xuan percebeu que quanto mais fortes fossem as criaturas parecidas com porcos que ele matasse, melhores seriam as recompensas. Afinal, matar um porco comum lhe dava apenas 1% de experiência. Esse Goblin deu 5%. O tempo para matar Goblins e porcos era praticamente o mesmo, mas a recompensa pelos Goblins era claramente melhor. Ele se lembrou do aviso do professor. Goblins são astutos, agressivos e altamente unidos. Se um aparece na sua frente, é distração.
os verdadeiros vão emboscá-lo por trás. Em outras palavras, se havia um Goblin ali, com certeza havia um grupo inteiro por perto. Assim como Ishan previu, um bando de Goblins surgiu lentamente do esconderijo. Os olhos deles ardiam de fúria ao encará-lo, mas Yixuan só via grandes sacos de experiência. Ele gritou com um sorriso: "Venham, porcos feios!" Os Goblins avançaram em uníssono. Yixuan não recuou. Ao contrário, agarrou sua faca de açougueiro, correu para o meio do grupo e começou a matar. Nesse momento, os Goblins ocupavam firmemente o fundo da cadeia alimentar. Se não fosse pela taxa insana de reprodução, sua espécie teria sido extinta há muito tempo. Ishan brandiu a faca novamente. O Goblin mais próximo não teve tempo nem de gritar antes de cair morto, imóvel, sem sequer se debater. O sistema continuava a soar notificações conforme Yixuan derrubava cada Goblin. Açougueiro Ishan matou um porco especial usando a faca de açougueiro. Experiência mais 5%. Bônus contra a tribo suína 1%. Mais 0,1 pontos de atributo livre. Yixuan cortava limpo cada ponto vital. Para ele, aqueles Goblins ferozes não eram diferentes de porcos gordos em um matadouro. Desde que atingisse o ponto fraco, matar um Goblin ou um porco não fazia diferença alguma. Por fim, restou apenas um Goblin vivo. Ele tremia de terror ao ver os seus companheiros caírem um a um. Seu corpo sacudia incontrolavelmente, e quando encontrou o olhar frio e imóvel de Yixuan, virou-se e fugiu. Mas Yixuan não correu atrás. Em vez disso, o seguiu silenciosamente à distância, sabendo que Goblins viviam em grupos tribais. Seguir um significava encontrar todo o ninho. E, de fato, o Goblin entrou correndo em uma caverna escura. Yixuan não hesitou, adentrou o local, os cantos da boca se curvando em um sorriso arrepiante, enlouquecido, o sorriso de um verdadeiro maníaco. Momentos depois, gritos agonizantes de Goblins ecoaram do fundo da caverna. O forte cheiro de sangue havia rapidamente enchido o ar. Com o bônus da habilidade Nemesis da tribo suína agora em 100% de dano, e armado com as técnicas de abate passadas por seu pai, a lâmina de Yixuan se movia com velocidade inacreditável. Uma hora depois, não restava um único Goblin vivo na caverna. O chão encharcado de sangue estava coberto de corpos espalhados, a maioria intacta, exceto por um detalhe, um corte profundo e limpo na garganta, um golpe fatal. Saindo do modo de combate, Yixuan começou a revisar seus resultados. Em apenas uma hora, havia matado 73 Goblins. Foi arriscado, mas o ganho de poder na selva estava muito além do que podia conseguir no matadouro. Uma hora de luta equivalia a um dia inteiro de abate de porcos. Atributos atuais de Yixuan: Força, 25. Agilidade, 25. Espírito, 25. Bônus Nemesis da tribo suína, 120%. Sem parar, Yixuan avançou mais fundo na caverna. Quanto mais entrava, mais forte ficava o fedor de sangue e podridão, nauseante a ponto de dar ânsia. Lá dentro, encontrou o que parecia ser o local de reprodução dos Goblins, bloqueado por uma porta de madeira. Yixuan ergueu o pé e a arrombou. Dentro havia uma mulher coberta de sujeira, roupas ainda intactas, e várias crianças Goblins. Apesar da imundície, a mulher não mostrava sinais de abuso. Seus olhos se arregalaram de esperança no instante em que viu Yixuan. Mesmo com a boca amordaçada, ela lutava para emitir sons abafados, implorando para que ele a salvasse. Aos olhos de Yixuan, todas as criaturas do mundo eram porcos. Mesmo aquela garota tremendo de medo não fazia sentir nada. Os sons abafados da garota soavam para ele como um grunhido de um porco prestes a ser abatido. Com o rosto sem expressão, ergueu lentamente a faca do açougueiro. A cena aterrorizou a garota, que caiu em lágrimas, gritando em desespero e implorando para não ser morta. Na verdade, Yixuan estava apenas matando os 2 pequenos Goblins ao lado dela. Embora a mulher fosse um porco feio em seus olhos, suas roupas limpas provavam que não havia sido violentada pelos Goblins. E Yixuan não era um assassino. Percebendo que ele apenas cortava suas amarras para libertá-la, a mulher ficou extremamente surpresa. Momentos antes, acreditava que estava prestes a morrer, já que a maioria dos aventureiros acreditava que pessoas violentadas por Goblins não mereciam viver. Yixuan disse a ela para não se preocupar, pois todos os Goblins haviam sido exterminados. A garota aos poucos se acalmou ao perceber que havia sido salva. Em seguida, correu para abraçá-lo com força, chorando intensamente. "Obrigada, muito obrigada. Eu quase fui violentada por aqueles Goblins. Você matou todos eles? Você é realmente muito forte. É um guerreiro profissional?" Ela continuava perguntando, mas Yixuan não respondeu, apenas virou-se e saiu lentamente da caverna. Vendo isso, a garota rapidamente se apresentou como Xiananan e perguntou seu nome. Só então Yixuan respondeu de má vontade. Do lado de fora, ele apontou o caminho de volta para a cidade e se preparou para continuar caçando mais porcos. O poder obtido com a matança o excitava profundamente. Mas pouco depois, percebeu que Xiananan o seguia em silêncio. Quando ela baixou a guarda, Yixuan se aproximou sem fazer barulho, assustando-a a ponto de gritar de pavor. Ele perguntou por que ela não estava voltando à cidade e insistia em segui-lo. Será que era uma espiã dos Goblins? Irritado, Yixuan puxou a faca do açougueiro.
O aço refletiu um brilho frio. Xia Nanã empalideceu como papel. Espere, não me mate, eu não ouso ir sozinha. Era claro que ela ainda estava traumatizada pelo pesadelo dos goblins. Se não fosse pela chegada de Xuan a tempo, as consequências teriam sido terríveis. Ele perguntou por que ela havia aparecido ali. Ela respondeu que o aniversário da mãe seria em alguns dias e que queria levar-lhe uma flor de sangue como presente. Por isso havia saído escondida para procurá-la, mas acabou sendo capturada por goblins. Notando que a faca de Xuan estava danificada, a garota propôs um acordo. Se ele ajudasse a encontrar a flor de sangue, ela o ajudaria a conseguir o melhor ferreiro da cidade para forjar uma faca nova. Xuan não deu muita importância ao assunto. Perguntou se ela tinha ideia de quanto custava mandar o melhor ferreiro da cidade criar uma arma. Duvidava que ela tivesse tanto dinheiro e disse para voltar sozinha e não segui-lo mais. A garota ficou confusa e pensou se aquele homem tinha algum problema mental. Afinal, ela era uma jovem bonita, de corpo sedutor. Então por que ele sempre a tratava com tanta frieza? Apavorada em ficar sozinha, correu atrás de Xuan e perguntou se ele sabia quem era seu pai. Apresentou-se como filha de Xia Beihai. O coração de Xuan se apertou imediatamente. Na cidade Tan, a família Xia era um poder que não podia ser subestimado. Xia Beihai era um especialista poderoso que havia acabado de alcançar o nível Grande Mestre 9, a apenas um passo do reino de Mestre Santo. Naquele instante, toda a vigilância de Xuan desapareceu. Um sorriso brilhou em seu rosto. Ele vinha se atormentando sobre como conseguir uma faca de açougueiro de alta qualidade. Seus pais eram apenas pessoas comuns e não podiam ajudá-lo, mas a família Xia era tão rica que nem queimando todo o dinheiro conseguia gastá-lo. Certamente poderiam encontrar um ferreiro habilidoso. Então a garota tirou um pequeno medalhão, um amuleto gravado com um caractere Xia. Quando saí de casa, meu pai me deu isto para me proteger. Mesmo especialistas transcendentais não poderiam me ferir. Só que aqueles goblins foram traiçoeiros e me emboscaram, por isso fui capturada, mas não puderam me tocar, por isso me mantiveram trancada. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa, como se estivesse envergonhada. Xuan se aproximou e encarou o medalhão. Reconheceu imediatamente que era um artefato genuíno da família Xia. Guardou a faca de açougueiro na bainha e declarou: Senhorita Xia, fique tranquila. A partir deste momento, seus assuntos são meus assuntos. Eu a ajudarei a encontrar a flor, e quando terminarmos, você me ajudará a forjar uma nova faca. Combinado, respondeu Xia Nanã prontamente. Ambos riram alto, cada um acreditando ter levado o melhor no acordo. Xia Nanã puxou um mapa e o abriu cuidadosamente diante dele. Comprei este mapa de outra pessoa. Ele marcou o local onde a serpente gigante da lua sangrenta apareceu uma vez. Se a encontrarmos, com certeza haverá flores da lua sangrenta por perto. Ela apontou um lugar no mapa. Xuan perguntou: essa serpente gigante da lua sangrenta é uma cobra gigante? A garota assentiu e explicou que, segundo o manual de sobrevivência, aquele monstro tinha poder equivalente ao aprendiz de nível 9. Preocupava-se que, com sua força atual, não teria como derrotá-lo. Mas Xuan não se importou. Uma expressão de excitação surgiu em seu rosto só de imaginar ver uma serpente gigante. A garota o encarou sem acreditar, sem saber se ele tinha ouvido ou entendido o que dissera. Mas, como ele havia matado tantos goblins, supôs que fosse um profissional de nível divino. Vamos, disse Xuan, sorrindo e sugerindo que ela liderasse o caminho. Aquele sorriso a deixou subitamente desconfortável. Não sabia o porquê, mas dentro dela sentimentos contraditórios surgiram, confiança e desconfiança ao mesmo tempo. Seguindo o mapa, não demorou para encontrarem o primeiro monstro, um rinoceronte gigantesco que passava calmamente. Todo seu corpo era coberto por placas grossas de armadura prateada que brilharam no sol. Xia Nanã aconselhou: precisamos ficar em silêncio e não incomodá-lo. Se esse rinoceronte se irritar, sua força equivale a um aprendiz de nível 7. Melhor darmos a volta. Mas antes que terminasse de falar, Xuan já estava de pé, segurando sua faca de açougueiro, caminhando lentamente em direção ao animal. Apontando a lâmina para a fera, gritou: se ousa comer grama hoje, ousará comer pessoas amanhã. Não há como deixá-lo viver. Xia Nanã ficou horrorizada. Não tinha ideia de onde Xuan tirava uma lógica tão absurda. Era isso realmente algo que uma pessoa normal diria? Mas naquele instante, Xuan já corria em direção ao monstro. Para o terror da garota, o rinoceronte também o percebeu. Porém, antes que pudesse reagir, Xuan já estava bem à sua frente. Brandiu a faca. O animal só conseguiu erguer a cabeça uma vez antes que um corte vermelho brilhasse em sua garganta. Xuan continuou golpeando várias vezes até que o pobre rinoceronte tombou no chão, sem nem conseguir soltar um rugido. Xia Nanã permaneceu paralisada de choque. Jamais esperava que Xuan pudesse matar tão facilmente o rinoceronte. Afinal, eram famosos por sua defesa extrema. Sua grossa armadura prateada era considerada praticamente impenetrável, e ainda assim, diante de Xuan, o monstro não resistiu a um único golpe. Xia Nanã estava atônita. Um único corte havia matado um rinoceronte gigante do chifre prateado. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, nunca acreditaria em tal cena. Após matar o rinoceronte, o sistema atualizou rapidamente o nível de Xuan, que aumentou novamente. Agora ele havia se tornado um aprendiz de rank 7. Ele abriu sua tela de status. Nome: Xuan. Classe: açougueiro de porcos nível Deus.
Nível: Aprendiz Rank 7, 13,1%. Força: 27. Agilidade: 27. Espírito: 26. Talento da classe: Nêmesis dos Porcos. A Lâmina Divina do Açougueiro. Habilidade da classe: Carniceiro da Sombra de Sangue Level 1. Efeitos: ao atacar porcos, causa 122% de dano adicional. A cada porco morto, esse talento aumenta em 1%. Dano recebido de porcos é reduzido pela metade. Yixuan estava satisfeito com seus atributos, embora não tivesse feliz com uma coisa. Sua faca de açougueiro claramente já mostrava sinais de desgaste e dano. Provavelmente não duraria muito mais. Subindo pelo corpo do rinoceronte, Yixuan habilmente cortou o longo chifre prateado em sua cabeça. Esse era um material valioso para forjar equipamentos e também poderia ser vendido por um bom preço. A armadura do rinoceronte gigante de chifre prateado também era excelente, mas pesada demais e inconveniente para carregar. Assim, Yixuan a deixou para trás, guardou o chifre em sua mochila e deu um tapinha no ombro de Xiananan, que ainda estava ali paralisada de choque. Vamos, o que está esperando? Xiananan, ainda sem recuperar totalmente, seguiu em silêncio. Logo depois, testemunhou algo ainda mais inacreditável no caminho. Não importava que tipo de besta feroz aparecesse, nas mãos de Yixuan era basicamente um golpe e morte. Se um golpe não bastava, 2 eram suficientes. Além disso, a intenção assassina de Yixuan era tão intensa que praticamente qualquer fera dentro de seu campo de visão, ele imediatamente avançava e cortava com um único golpe. E as razões que ele dava para matar eram absurdas. Esse parece estar com insolação, aquele parece doente, o pelo daquele está comprido demais. Esse aqui pintou o cabelo igual Felipe Neto. Apesar de estar em uma selva perigosa, repleta de feras mortais, Yixuan parecia estar simplesmente abatendo porcos em seu próprio quintal. Depois de caminhar por um tempo, Xiananan pareceu se lembrar de algo. Correu até ele, os olhos cheios de curiosidade. Yixuan, afinal, qual é sua profissão? Yixuan respondeu com honestidade. Sou apenas um açougueiro de porcos. Impossível, você é apenas um aprendiz de 6º nível, mas consegue matar facilmente inimigos 2 níveis acima de você. No mínimo, deve ter uma classe de combate do nível épico. Embora Xiananan não tivesse muita experiência no mundo, vinha de uma grande família e tinha conhecimento básico. Acredite ou não, não me importo. Yixuan deu de ombros. Sua relação com Xiananan era puramente de interesse, então não tinha obrigação de esclarecer suas dúvidas. Já estamos quase no local da serpente gigante, disse Xiananan, olhando no mapa com os olhos brilhando de empolgação, guiando-o adiante. O que Yixuan não esperava era encontrar conhecidos ali. Não muito longe, um grupo de pessoas também estava em treinamento. Era o diretor de Yao Ming, acompanhado de Shu Lingxuan e Liu Jinlong, e vários estudantes que haviam despertado classe de combate. Claramente, Yao Ming os liderava em um exercício extremo de treinamento. Com sua força, contanto que Shu Lingxuan e os outros não agissem de forma imprudente, sua segurança estava garantida. Yao Ming lembrava-os de observar atentamente e aprender com as experiências de combate, já que o progresso deles representava o futuro da academia. Naquele momento, toda a atenção de Liu Jinlong estava apenas em Shu Lingxuan. Só de estar ao lado dela já se sentia feliz. No entanto, Shu Lingxuan estava achando sua atitude irritante ao extremo. Enquanto caminhavam, Yao Ming gritou de repente: "Espere um pouco, tem alguém à frente. Quem está aí? Apareça agora! Não tente se esconder nas sombras ou não me culpe por não mostrar misericórdia." Yixuan permaneceu em silêncio, caminhando lentamente para frente. No momento em que ele e Xiananan apareceram, ambos os lados congelaram. Yixuan também não esperava encontrar aquele grupo ali. "Yixuan, por que é você? O que está fazendo aqui?" exclamou Liu Jinlong, chocado. Desde que havia sido humilhado diante da multidão por Yixuan, Liu Jinlong ansiava por vingança, mas o que uma classe de habilidade de vida como a dele estava fazendo na selva? Aqui não havia porcos para bater. Só de passagem, respondeu Yixuan calmamente. Só de passagem? Você mesmo acredita nisso? Besteira! Acho que você simplesmente não consegue esquecer a irmã Shu Lingxuan e está nos seguindo de forma descarada até aqui, não é? Zombou uma garota um pouco gordinha que estava atrás de Shu Lingxuan. No instante em que ela disse isso, as expressões de todos mudaram, como se tivessem entendido tudo. Não era de se admirar que uma classe de habilidade de vida como a de Yixuan aparecesse em uma região tão remota. Se ele veio só para importunar Shu Lingxuan, então tudo fazia sentido. Yixuan sentiu-se profundamente desanimado. Perguntou-se em silêncio se havia realmente alguém na Terra que pudesse se interessar por uma cabeça de porco. Se houvesse, que deixasse um comentário abaixo. O grupo murmurava entre si. A princípio, Shu Lingxuan não tinha pensado muito no assunto, mas após ouvir os comentários, seu olhar para Yixuan tornou-se impaciente. "Yixuan, achei que havia deixado perfeitamente claro da última vez, porque ainda está me seguindo. Entre nós, nunca poderá existir nenhum tipo de relacionamento, já que somos pessoas de mundos diferentes há muito tempo. Pare de me incomodar."
Ao ouvir aquelas palavras, a mão de Ye-Xuan começou a tremer. Naquele momento, queria de verdade abater todos aqueles porcos idiotas que achavam estar sempre certos, ali mesmo. Mas, considerando que Jiao Ming estava por perto, conteve o impulso. Ele não gostava de discutir com porcos. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, bastaria um único corte. No entanto, aos olhos dos outros, seu silêncio foi tomado como fraqueza. Liu Jinlong riu ainda mais maliciosamente ao dar um passo à frente. Ye-Xuan, você ainda ousa aparecer na minha frente? Ótimo, muito bom. Eu estava preocupado que você fugisse e eu não conseguisse te encontrar. Na mesma hora, um sabre longo apareceu em sua mão. Assim que a lâmina saiu da bainha, brilhou um clarão frio e assustador. Essa lâmina do irmão Liu Jinlong poderia ser mesmo uma arma espiritual? Sim, meu tio é ferreiro. Já vi armas espirituais antes. Essa lâmina já alcançou o nível real inferior. Armas espirituais estavam em um patamar totalmente diferente das armas comuns. Até Jiao Ming ficou surpreso. Em apenas alguns dias, Liu Jinlong já havia alcançado o nível de aprendiz 4. Com aquela arma espiritual, provavelmente poderia enfrentar até mesmo aprendiz de nível 6. Jiao Ming sentia que havia julgado corretamente o potencial de seus alunos. Afinal, porém, Shu Lingxuan apenas balançou a cabeça com indiferença. Ye-Xuan, eu já o avisei. Deixe a cidade de Qingsheng. Desta vez, não vou ajudá-lo. Ela achava que tinha sido duro bastante em suas palavras da última vez, mas mesmo assim, Ye-Xuan a seguiu como uma sanguessuga até a selva. Se o ajudasse novamente, isso não faria com que ele acreditasse erroneamente que ela ainda tinha sentimentos por ele? Vendo o clima ficar tenso, Xianan'an se aproximou de Ye-Xuan e sussurrou. Ye-Xuan, você tem algum tipo de desavença com essas pessoas? Mas, em vez de medo, o rosto de Ye-Xuan mostrava apenas uma intensidade flamejante. Seus olhos estavam fixos no sabre na mão de Liu Jinlong, e ele perguntou a ela, quanto vale a arma dele? A pergunta deixou Xianan'an atônita por um instante, mas logo respondeu. Uma arma espiritual de classificação real inferior. Pode ser vendida por algumas centenas de milhares, mas, sinceramente, a qualidade da lâmina dele é apenas mediana. Algumas centenas de milhares já é suficiente. Ye-Xuan assentiu satisfeito. Seu pai passava o ano inteiro empunhando uma faca de açougueiro no matadouro e ainda assim não conseguia ganhar tanto. Ouvir Ye-Xuan tratar a arma espiritual como se já se fosse dele, fez a fúria de Liu Jinlong explodir. Maldito açougueiro de porcos! Quem você pensa que é? Rugiu, erguendo o sabre e avançando com um golpe tão rápido que os olhos mal conseguiam acompanhar. A lâmina uivou no ar, determinada a recuperar o orgulho perdido. Ye-Xuan ergueu sua faca de açougueiro para bloquear. Um estrondo metálico ecoou, faíscas voaram por toda a parte. A faca na mão de Ye-Xuan quebrou-se ao meio. Metade da lâmina girou algumas vezes no ar antes de cravar-se no chão. Enquanto isso, o sabre de Li Jinlong permanecia perfeitamente afiado, sem um único arranhão. Comparado a uma arma espiritual, o aço comum era tão frágil quanto o papel. Haha, sua faca de açougueiro está quebrada. De agora em diante, você não vai conseguir matar nem porcos. Liu Jinlong ria descontrolado, finalmente extravasando toda a humilhação e ressentimento que havia acumulado. Enquanto se preparava para matar Ye-Xuan, Jiao Ming não fez menção de intervir. Aos seus olhos, Ye-Xuan havia sido tolo demais por provocar alguém tão forte e influente quanto Liu Jinlong. Para choque de todos, Ye-Xuan simplesmente jogou fora a lâmina quebrada e disse, de forma clara, para lidar com você, eu nem preciso de faca. O rosto de Liu Jinlong se retorceu em fúria. Então você ainda não consegue aceitar a realidade? Muito bem, não me culpe por ser implacável. Mais uma vez, Liu Jinlong avançou com o sabre erguido. Lá ele, desta vez decidido a matar Ye-Xuan. Nesse mundo, os fortes matarem os fracos na selva não era nada incomum, e com sua influência familiar, ele acreditava que ninguém ousaria denunciá-lo. Ye-Xuan cerrou o punho, firmou a perna e lançou um soco direto no peito de Liu Jinlong. Nesse instante, ele nem teve tempo de reagir. O som de ossos se partindo ecoou, fazendo ranger os dentes de todos. O corpo de Liu Jinlong voou para trás como uma pipa com a linha cortada, lançado pelo soco de Ye-Xuan. Ele gritou de dor enquanto seu peito afundava em um arco grotesco, as costelas visivelmente despedaçadas. A cena deixou todos paralisados. Ninguém podia imaginar que um simples açougueiro de porcos como Ye-Xuan seria capaz de derrotar Liu Jinlong com tanta facilidade. Uma classe de habilidade de vida derrotando uma classe de combate. Isso era simplesmente absurdo. Até mesmo Jiao Ming olhou para Ye-Xian, chocado. Você já alcançou o nível de aprendiz de 7º grau? No momento em que ele disse isso, os rostos dos estudantes da escola secundária da cidade de Qingsheng se encheram de descrença. Até mesmo o Shu Lingxuan não foi exceção. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela parte 2. E se não deixou o like no início do vídeo, aproveite para fazer isso agora e se inscreva no canal também se não estiver inscrito. Considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.